Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, na aula passada eu tinha conversado com vocês em como que a gente conseguiria deixar os números que estão aqui no nosso painel de maneira aleatória, tá? Para a gente conseguir fazer isso, ah, é um jeito muito parecido com o que a gente fez no jogo da memória, tá bom? Aqui eu vou tentar trazer algumas questões que são um pouquinho diferentes, mas de maneira geral é praticamente a mesma coisa, tá bom? Que a gente vai fazer? Bom, eu primeiro preciso salvar em umas listas as coordenadas da posição x e da posição y de cada um dos meus valores, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, os valores de x e y de cada um desses números aqui, de 1 até 10, eu preciso salvar eles, tá? Então a gente vai criar aí duas listas, tá? O Profil já acabou criando aqui antecipadamente, que eu estava fazendo alguns testes. Essa variável aqui eu vou até apagar ela aqui, que eu não utilizo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um bloquinho de bandeirinha aqui. E aí eu vou começar pensando assim, ó. Eu vou adicionar no valor x o número que está aqui, menos 200, tá? Vou começar com esse valor. Tá legal? Então, deixa eu só apagar tudo aqui, apagar todos os itens. E aí eu vou ter lá, no começo do meu projeto, ó, menos 200, que é exatamente aquele valor que está no x aqui, certo? Que é exatamente esse valor que está aqui, tá? No caso do número 2, nós temos menos 120. No caso do número 3, nós temos menos 40. No caso do 4, a gente tem 40. E no caso do 5, nós temos 120. Então, a gente vai ter que criar uma lista com todos esses valores salvos, tá? Então, eu vou de bloco em bloco fazendo essa análise. Então, eu vou fazer 120, menos 40, que é o do número 3, 40, que é a variável, que é a posição x do número 4 que a gente criou, e 120, que é a posição que nós tínhamos criado, né? Então, quando eu clico aqui, ó, ele já me dá o valor de 1 a 5 das coordenadas x de todos esses valores, tá bom? O número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, eles são valores x semelhantes. Por exemplo, aqui é menos 200, menos 120, menos 40, 40 e 120. Portanto, a gente consegue já perceber que é a mesma ordem que está aqui, tá? Então eu posso simplificar, em vez de adicionar um por um, eu posso simplesmente pedir para ele repetir duas vezes, tá bom? Então peço para repetir duas vezes, e aí eu tenho 10 valores com posições x do número 1 até o número 10, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer agora a mesma coisa. Se a gente for pensar que todos eles vão ter 50, tá bom? Então, no número 1, 2, 3, ó, se a gente for prestar atenção bem aqui nessa parte do programa, ó, todos são 50. E aqui são menos 50, que são os números aqui de baixo, tá bom? Então, quando eu estiver fazendo isso, eu vou pedir para ele repetir 5 vezes para adicionar a lista. Vou adicionar 50 no y. E depois vou pedir para adicionar de novo 5 vezes mais menos 50. Tá? E aí eu vou pedir também para apagar todos os itens da lista y. Então, tanto x quanto y, eu vou criar essas listas, tá bom? E aí eu tenho exatamente isso. Até o número 5 é 50, que ele está um pouquinho mais alto. Número 6 até o número 10, menos 50, que são os números aqui embaixo, tá bom? Como é que agora eu posso pensar em começar o meu projeto? Bom, criei a lista, né? E aí está salvo todas as variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou criar um bloquinho aqui só para a gente entender, que é uma mensagem chamada transmita start, por exemplo. Start, coloquei em maiúsculo, tá bom? E aí ele vai criar todo aquele conjunto de variáveis que a gente fez nas nossas listas, tá? E depois que criar a variável, eu vou pedir para ele ir na posição, tá bom? Então pensem assim, ó. Quando começou o start, aí sim ele vai ir para aquela posição, tá bom?
Só que nesse caso, eu vou pedir para ele, ao invés de ir nessa coordenada menos 250, ele vai na posição o item 1 do x e o item 1 do y, tá? Que não vai mudar nada por enquanto na prática, tá? Isso aqui não vai mudar absolutamente nada. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Menos 1, 1 de y e 1 de x, tá bom? Só vou tirar aqui esses dois blocos aqui, ó, para esconder, para vocês verem quando eu clico na bandeira, ó, não mudou nada, tá bom? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar o bloco, vou colocar para iniciar o start, variável, como é o número 2, é o item 2, ó, só do fato de eu colocar o programa para rodar, ele já está mudando lá. Aí a gente já começa a ter uma ideia o que a gente vai fazer com o nosso projeto, né? Bom, agora eu consigo embaralhar aquela lista que está lá e aí eu consigo variar a posição, tá bom? É mais ou menos essa a pegada. Então vamos tentar organizar primeiro isso aqui. Vou colocar o start, o item 3, y 3 e 3. Pronto. E assim sucessivamente. Bom, como a gente está trabalhando com vários blocos, isso pode ser uma coisa um pouco chata, mas é uma coisa muito importante para ser feita, senão não vai dar certo, tá? Número 4, e vou colocar o bloco de start. Mesma coisa aqui, retiro, start, o item 5, posso duplicar, item 5y. Bom? Vamos lá, falta mais um pouco. Item 6, duplico. Percebam que as minhas alterações aqui, elas não estão mudando nada no projeto, tá? Teoricamente, né? Na prática, quer dizer. Na prática não está mudando nada, né? Mas na parte de lógica aqui nos algoritmos, a gente já está preparando o nosso programa para fazer uma coisa que ele não estava pronto para fazer. E ele não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum, tá? Então a ideia aqui é a gente, às vezes, gastar um pouquinho mais de tempo tentando arrumar o nosso projeto para fazer com que ele fique bem programado, né? E qualquer modificação que eu venha fazer no futuro, fica mais fácil, tá? Então eu vou colocar o start aqui. Nós estamos no item 8, então item, duplicar, item, y, e assim a gente vai indo. Item 9, posição y, o bloco start. Finalmente, aleluia! Talvez seja um dos processos mais chatos fazer isso. Mas vai valer a pena, prometo. Então, beleza. Ó, o que a gente fez aqui? Mudou alguma coisa? Nada. Cliquei no número 8, vai resetar. 0. Cliquei no 2, não está indo. Ó, o 4 está indo, não sei porquê. Ah, agora não mais. Beleza. Não está indo mais. O número 8 não está indo. Bom, beleza. Está funcionando o nosso projeto. A princípio. O que a gente vai fazer agora? Bom, nesse momento, eu vou começar a pensar em um jeito como que eu vou conseguir distribuir os meus atores aqui de forma aleatória. Bom, tem um certo algoritmo que faz isso, tá? Eu não vou tentar entrar em muitos detalhes com eles, porque é uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais difícil. Mas como eu havia prometido para vocês que eu ia fazer isso, né? Eu acho importante eu cumprir essa promessa que eu fiz para vocês, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar 3 variáveis. Então, o prof já tinha criado lá, mas vocês vão criar uma variável i, tá? Que é a que está aqui. Vocês vão criar mais uma variável chamada j, tá?
E eu vou criar também mais uma variável chamada temp. Ó, eu vou marcar aqui, ó, i, y, temp e temp y, tá? Serão essas variáveis que nós vamos utilizar, tá bom? A variável conta que está aqui, ela não está sendo utilizada, tá? Vou inclusive até apagar ela. E essa myVariable também não está sendo utilizada. Só tá essas aqui. Essa aqui está justamente analisando a ordem, né? Que é uma variável antiga nossa. Então, i, j, temp e temp y, tá bom? E aí eu vou começar fazendo o seguinte. Bom, eu vou analisar, eu vou pedir para o meu i mudar para o tamanho do x, e a gente sabe que o tamanho do x é 10, tá? Mas eu vou colocar isso aqui. Professor, poderia colocar o tamanho do y? Poderia, tá? Não tem problema nenhum, porque os dois têm o mesmo tamanho. Então é muito importante vocês pensarem nisso. Se eu tivesse x e y com tamanhos diferentes, como é que eu vejo isso, professor? Muito fácil, ó. Aqui a gente tem um comprimento de 10 no x e comprimento de 10 no y, beleza? Então eu vou fazer isso. E aí eu vou pedir para ele repetir um algoritmo até o meu i for igual a zero, tá bom? Então, quando o meu i for igual a zero, ele já vai parar de fazer aquela interação, tá bom? Então, i igual a zero já era, para tudo, tá bom? E aí sim eu vou colocar o bloco de start aqui embaixo. E aqui que vem começar a ficar um pouco mais difícil o nosso projeto. Bom, lembrem que eu pedi para vocês colocar números aleatórios aqui? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então a gente vai mudar primeiro o j para um número aleatório de 1 até, até o número i. Então ele vai começar de 1 até o i, que é o tamanho, tá? Mas depois ele vai ter que mudar um pouquinho, já explico para vocês o que vai acontecer. Mas ele vai de uma variável aleatória de número 1 até o i, tá bom? Então pensem que, por enquanto, o tamanho é 10, e ele colocou um j em um valor de 1 até 10. Então pode ser de 1 até 10, qualquer valor, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Bom, ele pegou essa variável. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para mudar a minha variável temp para o item i, para o item j, quer dizer. Não, é para o meu item i. Estou pensando aqui. É para o meu item i. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vai ser o meu item i da minha coluna, tá? E o temp y vai ser a mesma coisa. Temp y, mas vai ser na tabela, tá bom? Então vamos olhar aqui como é que vai ficar, ó. Tem uma hora que ele vai pegar o valor. E aí toda vez que eu der play, a ideia é que fique diferente esses valores, tá bom? Por enquanto não está rodando, mas é bom a gente ter um pouquinho de calma, tá legal? Depois a gente vai substituir. Bom, nós vamos substituir o seguinte. Nós vamos pensar assim, ó. Eu vou pedir para substituir um valor que é justamente um valor do item i de x, tá? Então, calma lá que é meio complicado isso aqui, mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu peguei um valor aleatório, tá? É justamente o tamanho, então eu vou pegar aquele número 10 que está lá e eu vou pedir para substituir pelo item j, que é justamente esse valor aleatório, tá? Então aquele valor que, por exemplo, estava lá no final da nossa tabela, que era menos 50, que se fosse o y, mas como é x é menos 120, ele vai substituir por aquele valor aleatório, tá? Porque a ideia aqui é tentar embaralhar o nosso processo, tá? E ele vai substituir pelo valor de j, que é aquele valor aleatório, tá bom? Depois, eu vou pegar o valor do j e vou substituir pelo temp. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o valor aqui, eu vou tirar, e vou tirar. Vou colocar o temp aqui, e vou colocar o j aqui. Tá bom? Mesma coisa eu vou fazer para os valores de y, tá? Então, tudo que eu fiz aqui para o x, eu vou fazer para o y.
Então aqui é y, aqui é y e aqui é y. Aqui não é tempo y, é o tempo y. Tá bom? E para finalizar, como esse algoritmo ele tem que parar em alguma situação, eu vou pedir para adicionar -1 aí, tá? Vamos só ver se vai... Ó, deu certo. Ó. Dessa maneira, ó, nosso algoritmo já faz com que o meu bloco fique aleatório. E se eu clicar no bloco 5, ó, então agora eu tenho que ficar esperto para conseguir fazer minha tarefa. Ó, aqui mudou. Se eu clicar no número 8, resetou. Agora sim. Ah, errei. Então, ó, percebam que agora, com esse algoritmo, que ele, acredita em mim, ele é muito complexo, tá? Ele não é fácil de ser feito. Por isso que eu vou tentar evitar entrar em detalhes aqui. Vamos só tentar replicar esse projeto, tá bom? Porque é realmente uma coisa que eu queria apresentar para vocês e eu queria entregar essa atividade, tá bom? Com isso, a gente praticamente finalizou todas as aulas, tá? Para esse ano. Queria agradecer demais a participação de vocês. Para mim está sendo muito legal poder gravar todas essas aulas, poder fazer tudo isso daqui, porque eu tenho certeza que outros anos ou até outros alunos podem utilizar isso, tá bom? Bom, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau.